meus amigos, minhas amigas deste canal no YouTube Brotar da Semente. Estamos começando mais um Políticas Sem Rodeios. Vamos prosear aqui um pouco sobre a conjuntura política do Brasil. E voltou à tona, voltou à cena essa história do semipresidencialismo. Num importante artigo publicado no último sábado no jornal Folha de São Paulo, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, levantou a lebre e trouxe à tona o golpismo do semipresidencialismo no Brasil. No artigo publicado em Tendências e Debates, o ministro do STF disse que o semipresidencialismo, como reprise histórica, é o título dele, e os perigos de reeditar o passado. No artigo ele simplifica, traz a polêmica envolvendo esse debate que inicia lá pelo Arthur Lira, e é uma PEC apresentada por um deputado do PSDB, mas que tem na história do Brasil aí alguns ensinamentos. O Gramsci diz que a história ensina, porém não tem alunos. O Marx, citado por Lewandowski, diz que a história se repete na primeira vez como tragédia e na segunda vez como farsa. E é justamente isso que está ocorrendo. Eu trago a discussão aqui que nós já estamos numa semidemocracia, porque o golpe de 2016 limitou ainda mais a democracia brasileira. E nesta semidemocracia, agora eles querem homologar o parlamentarismo tipo Lira e tipo Cunha. Tipo Lira e tipo Cunha, porque o Lira já tem até o seu próprio orçamento. Saiu hoje nos jornais que naquela aprovação da LDO semana passada, o Lira tem 11 bilhões para destinar em emendas parlamentares. Então o Lira hoje, que é a sombra e a projeção do Cunha, tem o seu próprio orçamento, se tornou uma espécie de primeiro-ministro, enquanto o rei da corte é o cagão da República, Bolsonaro. Então é um golpe continuado de 2016, quando Aécio, que perdeu a eleição em 2014 para Dilma, liderou lá o Cunha e deram o golpe na Dilma, com voto de Minerva, inclusive do atual presidente do PSDB, o Bruno Araújo. Então a aposta aí é do deputado Samuel Moreira, PSDB de São Paulo. Não há novidade nenhuma, porque o PSDB gosta de um golpe, principalmente esse PSDB de Aécio Neves, que é quem comanda o PSDB hoje, e é quem apoiou a candidatura do Lira lá na Câmara Federal. Então vejam quem está por trás de mais um golpe na República Brasileira. É o PSDB, são os militares, são líderes evangélicos aí, é o Centrão, querem alterar a Constituição e, detalhe, sem consultar o povo. Por duas vezes, como lembra Lewandowski, o povo disse não ao parlamentarismo. A primeira vez foi em 1963. O João Goulart, que havia sido eleito vice-presidente da República, estava na China quando o Jânio Quadros renunciou ou foi renunciado. E aí, quando o Jango chega, os militares da época ligados ao DN, no outro dia eu posso contar a história do militarismo na política brasileira, os militares tentaram o golpe, não queriam deixar o João Goulart tomar posse. Constitui-se a campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul. O Jango vai para o Sul
e de lá ele assume a presidência, porém com os poderes rebaixados, porque deram o golpe do parlamentarismo. E sabem quem assumiu como primeiro-ministro? Adivinhem? Tancredo Neves, que já era líder do Centrão na época, o vô do Aécio Neves, o golpista aí da moda atual. E aí, em 63, houve o plebiscito e o povo, em sua maioria, 85%, disse não ao parlamentarismo e o João Goulart voltou a ter plenos poderes. E é a partir daí que o João Goulart nomeia ministros como Darcy Ribeiro e outros grandes ministros, e ele vai ser deposto depois, em 64, pelos militares, que vão ficar 20 anos no poder, numa espécie de colégio eleitoral, numa espécie de parlamentarismo militar, onde eles vão se elegendo lá, Castelo Branco, Costa e Silva, depois eles elegem Médici e por aí vai até chegar o Figueiredo em 1985, e aí quando a ditadura acaba depois de 20 anos. E em 93, depois da Constituição de 88, a Constituição de 88 disse: vamos consultar o povo novamente. E aí em 93 existe uma consulta à população no novo plebiscito. Nessa consulta, o povo foi chamado para responder, e à época o voto era voto de papel ainda, vejam aí a cédula, sobre a forma de governo, tinha a opção monarquia e república, ou sobre sistema de governo, e aí tinha o parlamentarismo e o presidencialismo. Galera que vai prestar o Enem, é bom ficar atento a essa questão, forma de governo, sistema de governo, são questões aí que costumam cair nas provas do Enem. Então, em 93, lembrando que o Collor já havia sido impeachmentado, o Itamar Franco era o presidente da República e o povo brasileiro foi chamado ao plebiscito. Eu lembro que eu estudava à época no Antônio de Pádua Prado, nós fizemos vários trabalhos sobre isso, eu tinha 15 anos, ainda não votava, fui votar depois em 94, com 16 anos, meu primeiro voto no Lula, perdeu a época para o Fernando Henrique Cardoso. Mas vejam os resultados aí. O Instituto de Pesquisa da época, o Gallup, disse que o presidencialismo ia vencer com 57, mas quando apurou, a República venceu com 86% dos votos, 44 milhões, e o presidencialismo venceu com 69% dos votos, ou seja, 37 milhões. Dois detalhes que eu quero chamar aqui. Vejam que o parlamentarismo apoiado pelo PSDB à época, o PSDB que estava nascendo, teve 30% dos votos. O PSDB que um ano depois elege o Fernando Henrique com apoio dele e muitos outros presidente. E a monarquia à época contra a república teve 13%, ou seja, 6,8 milhões de votos. Então, sempre houve, sempre haverá no Brasil os saudosistas aí da ditadura, da monarquia. Então, quando vocês vê essas bandeiras aí, todos ligados ao Bolsonaro, não é muita novidade. Novidade é que eles conseguiram eleger um presidente desta vez com 40% dos votos, devido à omissão de muita gente que não votou, outros que foram para Paris, por isso venceram o Haddad, o professor, em 2018. Mas essa turma sempre teve aí um patamar de 15%, pessoas ligadas aí, defensoras do autoritarismo. Autoritarismo, aí você lê militarismo, monarquia, absolutismo, também é um assunto aí que daria uma grande discussão aí. Eu teria que convidar os meus amigos professores de história para trazer aulas para gente aqui no Brotar da Semente, para que pudéssemos ou possamos discutir estas questões com maior profundidade. O fato é que por 2 vezes o Brasil rejeitou
o parlamentarismo, o semipresidencialismo, e agora, porque o Lula lidera nas pesquisas, eles querem trazer isso de volta. Então é isso, meus amigos, essa foi a prosa de hoje aqui no nosso